Glória a Deus. Olha, o tema da mensagem é tire a mistura. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 13, versículo de número 1. Há um tempo atrás, o pastor Jaime de Amorim Campos, nosso querido pastor, ele pregou uma mensagem e o tema da mensagem era sobre isso, para tirar a mistura. E aquilo falou tanto comigo que eu comecei a escrever em cima da mensagem que o pastor Jaime deu. E eu vou falar uma coisa contigo. Garanto que essa mensagem ela vai falar com você em algum momento. Isso, capítulo de número 13 de Neemias, versículo de número 1. Antes, coloca a mão na altura do seu coração e diga assim comigo: Jesus, fale comigo. Que não fale o homem, mas que fale o teu espírito, pois o teu espírito salva a minha vida. Olha para o seu irmão, diga para ele bom dia, sua irmã, seja bem-vindo, bem-vinda. Agora diga para ela assim: se prepara ou se prepare, porque o chicote vai estar lá. Quando a gente fala isso aqui, não é por mal, pessoal. Se você sentar para ouvir um culto e a palavra em nenhum momento te der uma pancada, não é evangelho, pessoal. Não é evangelho. É discurso filosófico, discurso de homem ou de mulher, o que for. O evangelho, como Jesus disse, é espada. Espada não faz cócegas, espada machuca. Às vezes é assim mesmo, tá bom? Então, pode se preparar, porque hoje vai doer, mas vai doer com força mesmo o chicote aí. Capítulo 13, versículo 1 diz assim, ó: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Eu vou explicar no início para você não esquecer. Depois que o Neemias ele construiu ali o muro foi reconstruído, e aquela história toda que você já sabe, teve muita dificuldade. Todos ali estavam reunidos, como nós aqui estamos, e o Neemias então encontra uma escrita que Deus dirigiu Moisés a escrever. E ali estava bem claro que os amonitas, aqueles inimigos, eles não estariam congregando, vivendo no meio do povo de Deus. Aquele povo ali seria como se fosse uma mistura, ele não podia existir. E olha o versículo 2, ó: porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Versículo 3, sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, atenção agora, apartaram de Israel toda o quê? Meu irmão e minha irmã, olha para o pastor aqui. Não quero que você entenda errado. Tanto os amonitas como os moabitas, eles não podiam estar ali vivendo no meio do povo de Deus. Era como se fosse mistura. Se você for estudar a história dos amonitas e dos moabitas, eu não vou ficar aqui destrinchando algo que talvez vai demorar um tempo e não traga tantos efeitos. Mas resumindo, eles eram inimigos do povo de Deus. A ordem era, tinha que retirar tudo aquilo que não era para estar na vida daquele povo. Tudo aquilo que não era da palavra era considerado como mistura. Mas por que era para ser retirado? Porque aquilo ali traria contaminação para o povo, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Traria de uma certa maneira desejos errados, sim ou não? Traria desejos, por exemplo, um desses povos, esse povo surgiu dentro do incesto. A filha que colocou o pai bêbado, as filhas, e ali tiveram filhos, e surgiu aquele povo. Traria, meu irmão, prostituição para aquele povo, sim ou não, gente? Olha para mim, a igreja do Senhor tem que se consagrar e tirar da sua vida toda a mistura. Eu não estou aqui de uma certa maneira, sem conhecimento de causa. Nós pregamos há 1 mês e meio atrás uma mensagem sobre ser pequeno, quebrar o eu, quebrar o ego. Tem muita gente que não tem a mistura chamada prostituição, não tem a mistura chamada adultério, como que eu posso falar, roubo, nada disso. Mas ela tem uma mistura que se chama vaidade, irmão. A mistura chamada orgulho. Quando fala mistura, é tudo aquilo que não se mistura com a palavra de Deus, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Estou na igreja desde 2005, já tomei conta de comunidades lá em Minas, já viajei um bocado de lugar, já preguei até em outros países, já atendi muita gente.
eu nunca atendi uma pessoa sequer falando assim: pastor, ora por mim. Por quê? Porque eu sou muito orgulhoso, eu sou muito soberbo. Não, a gente ora para problema de família, problema de saúde, problema de casamento, dinheiro, o que for. Mas às vezes a pessoa não reconhece que existe uma mistura. Na sua vida hoje, será que tem alguma mistura? Murmuração é uma mistura. Mentira. Não, pastor, eu não conto mentira. Mas peraí, a vida que você está vivendo é uma vida de verdade ou é uma vida de mentira? Seu casamento é um casamento de verdade ou é um casamento de mentira? E às vezes o pastor ainda pergunta: e aí, irmã, tá tudo bem? Nossa, pastor, uma bênção. Mas sério mesmo que está uma bênção? Estou notando a senhora meio cabisbaixa. Não, pastor, é o trabalho, né, pastor? Às vezes nada. Você está vivendo uma vida de mentira. Vamos supor que eu viro aqui para você. Presta atenção no que o pastor vai mostrar aqui agora. Pega o telefone, vamos supor que esse terno aqui fosse do mais caro, que não é. É um terno que o irmão aqui da igreja, o irmão faz e me deu. Aí eu achei bonito e se você me der, eu vou usar. Inclusive eu ia hoje estrear uma gravata que eu ganhei lá da Bolívia, pessoal. Teve uma irmã da igreja que foi lá fazer uma missão lá na Bolívia, um trabalho, e trouxe uma gravata para mim. Acabei na empolgação, mas no culto das 10 eu vou usá-la. Presta atenção, eu pego o meu telefone assim, ó, e tiro a fotinha da marca para poder postar para impressionar os outros. Mas estou devendo até o cabelo do nariz, irmão. A minha vida está sendo uma vida de verdade ou de mentira? Qual que é o motivo para isso? Isso é uma mistura. Esse negócio, olha para mim aqui, não estou, pelo amor de Deus, não entendo o pastor errado. Mas na igreja evangélica, nos últimos tempos, tem surgido muitas misturas. O pastor não quer tomar o título de um pastor desviado. Aí o que ele faz? Ele traz as festas mundanas para dentro de onde, igreja? Não se assusta. Existe a Narrie Gospel. E me desceram o bambu aí, eu não estou nem aí. Para mim, continua, tá? Eu sou o crente omelete. Quanto mais bate, mais cresce, viu? Tenho certeza disso, tá? É Narrie Gospel. Carnaval Gospel, não se assusta. Aqui em Campinas tem. Por aí afora aí. O tal do Halloween Gospel também. Ai, ai, ai. Deixa para lá. Está sendo pregado por aí, para o pastor, que nunca foi visitar uma pessoa no hospital, que não precisa dizimar, que não existe pecado, que a salvação, ela é uma vez dada, que você não a perde. Eu lembro de Saul, irmão. Saul foi bem no início. A Bíblia fala que igual ele, não existia homem nenhum naquele tempo. A Bíblia fala que do ombro para cima, ele era o cara mais bonito que existia. Era um guerreiro temido, de guerra. Aí o Saul começou bem. De repente começou a desviar. Você lembra que ele foi lá e queria ressuscitar o espírito de Samuel? Quem lembra disso aqui? Ele contratou o que para fazer o despacho? Quem? Uma feiticeira macumbeira. Aí a Bíblia fala que sobe. Ela olha e fala assim: olha, vejo deuses. Não era o Samuel, era o espírito do engano. E o que o espírito do engano falou com ele? Hoje mesmo estarás comigo. O espírito do engano vai para o céu ou vai para o inferno? Vai nessa onda. Por quê? Eu estava falando sexta-feira. Você estava falando sexta-feira com uma pessoa aqui na igreja. Depois que surgiu, que começaram a aparecer muitas denominações, que eu não acho errado, é melhor uma igreja do que um boteco, o foco do povo desviou. Se eu começar a pregar aqui agora e ir contra o seu desejo, tem gente que tem ciência que o problema precisa ser resolvido, mas tem gente que não. Ela, às vezes, chega em casa falando: não gostei hoje, vou procurar, vamos visitar outra igreja? O apóstolo Paulo já dizia que procurariam doutores segundo a sua própria concupiscência, tendo comichão nos seus ouvidos, não aceitando ouvir a verdade. Aí, presta atenção, começa a procurar a igreja ideal. Ideal para quê? Ideal para te preparar para ir para o inferno. Não ideal para te preparar para ir para o céu. Porque no dia que eu assentar para ouvir um culto e a palavra não mexer comigo, não é evangelho, é mistura. Que dia que um crente de verdade vai ficar sem conversar com a mulher, ficar sem conversar com o pai? Você é crente mesmo? Ah, pastor, meu pai tentou me matar, mas ele foi um instrumento que foi usado para te trazer aqui. Não está sendo ensinado por aí afora, pessoal, que quem perdoa é Deus. Na igreja tem surgido muitas misturas. Deixa eu te contar um caso, não vou falar onde é não.
Pode ser aqui. Pode ser em outro lugar. Eu estava pregando e uma irmã veio e trouxe 2 irmãs com ela. E aí, as 2 irmãs vieram depois do culto, falaram comigo assim: pastor, o senhor pode fazer oração por nós? Aí peguei o telefone, comecei a acompanhar lá e tal. E eu via que todo domingo eu chegava, a irmã estava sentada na frente com as outras 2 irmãs. E aí vai escutando. Um belo dia, nem a irmã vem e nem as outras 2 que ela trouxe vieram. Já tinha 2 meses que eles estavam frequentando. E aí, eu liguei para essa irmã. Falei assim: irmã, cadê a senhora? Ah, não, pastor, aconteceu algo aqui, não deu para eu ir na igreja hoje. Eu falei: não veio nem a senhora, nem as 2 irmãs. Ah, pastor, chega aí eu te explico. Aí acabei o culto, tal, num dia. Falei: irmã, fala a verdade, eu fui o culpado delas não voltarem aqui mais? A irmã falou assim: pastor, o senhor não vai ficar triste, não? Falei: não, foi o senhor o culpado. Falei: o que eu falei? Elas não gostaram. O senhor disse que não pode beber. Diante do Espírito Santo de Deus aqui, que está entre eu e vocês. Porque segundo elas, Jesus bebeu vinho. Pega a sua Bíblia aqui e me mostra. Abra aqui, que Jesus bebeu vinho. E estuda um pouquinho. Quando é que o álcool foi inventado? Você vai entender que vinho que era. Se bebeu, que eu não vejo aqui, não vejo escrito aqui. Amiga, eu prefiro pecar por excesso de zelo do que por ignorância. Eu prefiro chegar lá no céu e Deus falar para mim assim: Antônio Júnior, você poderia ter bebido um rabinho de galo? Do que eu chegar lá, Deus falar assim: ô rapaz, você é maluco? Você não viu que o vinho é escarnecedor? Que a causa da maioria, a principal causa da agressão dentro do lar, quem sabe o que é? O quê? A bebida. Você não entende que a maioria das mortes no trânsito é com o motorista embriagado? Por que você foi beber, rapaz? Apartai de mim que eu não te conheço. Ah, mas eu também conto da igreja de Campinas. Eu fiz faculdade. Meu amigão, olha para o pastor. Mistura. O que tem de crente com mistura na sua vida não é brincadeira. Agora, olha para mim. Não se assusta o que eu vou falar. Ou eu sou santo, ou eu não sou, irmão. Pastor, não existe ninguém santo que procura santidade. Analisa agora, faça uma reflexão rápida. Qual é a mistura que você tem na sua vida? Pastor, hoje eu não tenho mistura não. Mas eu já fui muito soberbo por causa de dinheiro. É por isso que Deus está te deixando pobre. Se te deixar céu, mesmo você vai para o céu. Encher seu bolso, vai querer arrumar uma mulher mais novinha. Por que você não pega a sua mulher e investe nela, rapaz? Leva ela para o médico lá e coloca tudo, silicone. Tem uns cílios que me mandaram uma foto ontem, irmão. Parecia uma vassoura. Vai pensar, por isso que... enquanto você não falar com Deus assim: Deus, eu não vou pisar na bola com a minha mulher. Eu vou honrá-la e se eu ganhar esse dinheiro, eu vou tratar dele. Aí Deus vai te dar. Porque do jeito que ele está, ele não está confiando ainda em você, não. É só entrar o dinheiro que vai começar a aparecer a mistura. Eu vi mandaram uma foto para mim ontem de um cílio, irmão, que se a mulher fizesse assim, ó, ela varria esse negócio tudo. Não é pecado não, pessoal. Eu não estou falando mal, não. Pelo contrário, já falei aqui que minha mulher um dia pôs, um caiu, ficou só um. Ficou feio demais. Mas deixa para lá. Vai ficar triste comigo aí. Mas olha para mim aqui. Qual que é a mistura? Aquilo talvez que você está querendo tanto e que Deus não está te dando, você precisa mostrar para ele que você não vai mudar quando conquistar aquilo. Porque pode ser bênção, mas pode trazer mistura para sua vida. Envaidece o coração, o orgulho, vai postar para poder tentar jogar indireta para alguém. Amigo e amiga, pelo amor de Deus. Eu estava lembrando de um caso de um irmão que comprou um carro lá em Patinga. E aí ele comprou o carro, todo feliz, ungimos o carro lá e tal, tudo bem. Tinha um obreiro da igreja no ponto de ônibus e um membro da igreja no ponto de ônibus. E chovendo, rapaz. E vem um irmão lá de carro. Quando ele avista no ponto de ônibus e olha, e vê que é os dois, olha onde é que ele fez. Ó. Abaixou, né? Aí o obreiro chegou na igreja e falou: pastor, você acredita que o carro do fulano dirige sozinho, pastor? Mas pra quê? Ah, pastor, o carro é meu, eu faço o que eu quiser. Mas, poxa vida, se é de Deus para mim, é para ele também.
E Deus não vai me dar nada que eu não possa devolver para Ele. Não estou falando que você tem que fazer serviço de táxi para a igreja, não é isso. Mas aquilo ali se tornou uma mistura para aquele irmão. Olha para o pastor, não fica triste com o que você vai ouvir. Antes de Deus me abençoar, eu tenho que retirar o que da minha vida? O que é que nós estamos falando aqui? Levítico 6:10. Eu vou ler com vocês, primeiro na Almeida Revista Corrigida, depois eu vou ler numa nova tradução aqui. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e porá junto ao altar. Agora olha para o pastor. O sacerdote era aquele que falava com Deus, Deus respondia. Para ele ser respondido, agora não leia na sua Bíblia, não leia aí. Leia lá na NVT, que é a nova versão transformadora. Leia aí, ó comigo, ó. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido as suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, atenção, também de linho, limpará o que, igreja? Do holocausto e as colocará ao lado de onde? Alguém já acendeu a lenha, fogão de lenha aqui? Para você acender o fogo no fogão de lenha, você tem que tirar o que primeiro? Se tivesse cinza, o fogo não subia e Deus não responderia o holocausto. Então, para Deus responder, ele tinha que retirar a cinza. Entre outras palavras, ele tinha que retirar a mistura. Agora, por que tem gente que tem orado, tem feito campanha, tem falado com Deus e não tem surtido efeito? Porque na sua vida ainda existe o quê? Agora, entenda como homem de Deus eu estou lhe falando. A nossa vida tem que ser sem mistura. Reflexão rápida agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés. O que em mim ainda que tem mistura? Olha, primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 20. Qual é a mistura? Tem gente que a mistura é uma amizade, pessoal. Não percebeu que depois que essa amizade entrou, só piorou sua vida? Você não percebeu isso? Não, pastor, é meu amigo, pastor, mas tá de zóio na sua mulher, viu? Vai vendo. Vai vendo, vai vendo. Ah, confia no santo e não reza para você ver, não. Não, pastor, esse aqui é meu brother. Seu brother tá de zóio na sua mulher, rapaz. É só começar a perceber. Olha capítulo 6, versículo 20 aí. Atenção agora. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu, atenção agora, de ouro o que, igreja? E também cobriu de cedro o altar, e cobriu Salomão a casa por dentro, de ouro o que? E as cadeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo, e cobriu com ouro. Atenção agora, assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo, cobriu de quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Salomão estava fazendo a casa de Deus. E a casa de Deus ele fez com ouro o quê, igreja? Puro. Olha para mim, um ouro sem mistura. Onde é a casa de Deus? Fala, gente. Onde é a casa de Deus? Será que está de ouro puro aí dentro mesmo? Ou o coração ainda é mau? Aquele coração que está sendo ofendido e no coração existe um desejo que aquela pessoa se lasque. É um coração rancoroso que enquanto está tudo certo, mas pisou no calo ali, o coração já se endurece. É aquele coração que guarda mágoa dele mesmo ou dela mesma. Eu estava contando para minha esposa, contei também na sexta-feira aqui na igreja. Eu fui num determinado local aqui na região de Campinas, e ali assim, conheci um rapaz e tal, a gente começou a conversar, e esse rapaz então, eu observava que ele estava com um filho, com um garoto, né, e não tinha aliança no dedo. Eu fiquei, eu vim aqui, geralmente, se ele tivesse a esposa, nesse lugar a esposa dele estava com ele. E aí um belo dia eu encontro novamente com esse rapaz, vai escutando aqui. E aí, naquele dia, estava preparando uma mensagem para poder pregar aqui, no final de semana,
E eu entrei, falando com o rapaz, entrei na palavra de Deus. Eu nunca vi um negócio daquele. O rapaz abriu a boca para chorar, pessoal, na minha frente. Mas eu nunca vi um homem chorar daquele jeito. E eu falei, mas por que você está chorando? Aí ele me contou. Você reparou que eu estou com meu filho e não estou com a minha esposa. Sou viúva há 2 anos. Um cara de 40 anos, novo. Eu falei, mas o que aconteceu? Minha esposa foi fazer uma determinada cirurgia, e aí recebeu o alta da cirurgia, foi para casa, começou a passar mal e voltou para o hospital. Eu falei, mas por que você está chorando? Porque você acabou de me dar a resposta que eu precisava ouvir e nunca encontrava essa resposta. Eu falei, mas o que eu falei? Olha, pastor, minha esposa voltou para o hospital, e ao invés de eu ficar com ela no hospital, nos últimos momentos de vida dela, eu cacei uma igreja para ir lá para dentro da igreja para poder orar. E o diabo, agora o senhor está me mostrando, soprava no meu ouvido que eu perdi meu tempo, que era para eu ter aproveitado o resto de dia da vida dela, do lado dela, e que já estava escrito para que acontecesse isso com ela. E eu não me perdoo até hoje. Sabe o que esse rapaz ia fazer? Ele ia cometer suicídio. Porque o coração dele não o perdoava. O seu coração é de ouro puro. Analisa agora. Por quê? Gênesis 2:7. Tire a mistura. O que tem dentro de você hoje que não faz parte da palavra de Deus? Isso é mistura. Isso está impedindo Deus de ouvir a sua oração. Nós já lemos que o sacerdote, para poder chegar lá no altar e Deus recebeu o holocausto, ele tinha que tirar a cinza, ele tinha que tirar a mistura. Atenção, por quê? Que eu não posso ter mistura em mim. Atenção, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Atenção agora, ó. E soprou em seus narizes o fôlego do quê? E depois disso o homem foi feito alma o quê? O fôlego de Deus é algo impuro ou puro? Por que então que eu vou ter mistura na minha vida? Analisa agora. Eu volto a dizer, você é crente, não entendeu isso até agora? Que você é servo de Deus? Você não vai conversar com o pai nem com mãe? Você pode ficar triste comigo, se quiser levantar e ir embora, você fica à vontade. A gente continua sendo brother, amigo. Mas você está errado. Você escuta, pastor, mas eu fui abandonada pelo meu pai. Ah, é? Pela minha mãe. Fui dado para os outros. Mas que bom. Pastor, mas como assim, pastor? É que eles, do jeito que eles cuidavam mal, você não passaria dos 10. Deus deu a oportunidade para uma pessoa de caráter para poder cuidar de você. Que bom. Não é porque eu sou ofendido que no meu coração vai entrar impureza. Agora começa a analisar. A mistura e a palavra é igual a água e óleo. Não se mistura. E aí, você pode entender de outra maneira, mas agora olha que coisa séria. 2 Crônicas 12. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o que, igreja? O seu o quê? E havendo-se fortalecido, deixou a lei de quem, igreja? Do Senhor. E com ele todo o quê? Só isso primeiro basta. O Roboão, o filho de Salomão, ele cresceu tanto, pessoal. Foi prosperando tanto, que chegou um momento da vida dele que ele deixou a lei de quem? Você lembra que no início eu falei para você assim, ó, faz para Deus uma promessa, que se ele te der isso, você não vai mudar com seus familiares. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Roboão. Ele conquistou o que era para conquistar, e ele entendeu que ele estava conquistando é pela capacidade dele, e não pela direção do Senhor. Essa vaidade é como se fosse uma mistura na vida de Roboão. Você sabe o que vai acontecer agora? Olha o versículo 2, por favor. Versículo 2. Pelo que sucedeu, que no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Versículo 3. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como de suquitas e etíopes. Versículo seguinte. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes, assim diz quem, igreja? Vós me deixastes a quem? Pelo que eu também vos deixei nas mãos de quem? Atenção agora. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram,
O Senhor é justo. 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Atenção agora, ó. Porém, serão os seus servos, para que conheçam. Olha o que vocês vão ler agora, ó. A diferença da minha servidão e da servidão dos reinos de onde, igreja? É duro, né? Às vezes servir a Deus, mas é duro. É muito mais duro ainda ficar na mão do diabo. E é assim que funciona. Mas o que eu quero falar vai chegar agora. Subiu, pois, Sisaque, o rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Versículo 10, e eu paro. E fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Só isso basta. Por que Roboão ficou na mão do inimigo? Ele colocou o que na vida dele? Uma o quê? É isso mesmo. Tem gente que está na mão de uma doença há muito tempo. Não, pastor, Deus um dia vai me curar. Não, ele já te curou. Essa doença, ela existe aí, você está na mão dessa doença, porque na sua vida pode existir uma o quê? Tem gente, presta atenção agora, não assusta que você vai ouvir, que o casamento dela fica um dia bom e o resto dos outros 29 dias ruins. Mas por que o casamento dela está na mão do inimigo? Porque entrou ali uma o quê? Eu não sei qual que é, pode ser de uma traição, estou falando como homem de Deus, até uma maneira de agir. Qual é a nossa situação? Você tem que analisar hoje a sua vida. Pastor, eu já entendi. Meu irmão, vamos lá, primeiro livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Versículo 38. Hoje você tem que chegar em casa, liga para aquela pessoa e se acerta com ela. Pastor, mas não vai querer nem me ouvir. Fez a sua parte, está tudo certo. Está tudo certo. Chega lá na empresa amanhã e devolve o que é para devolver. Eu estava em Ipatinga. Na época eu não era pastor não, mas tomava conta lá da comunidade. E como reverendo ali, me chamava de ministro e tal. Não era nem pastor. Uma mulher veio para mim e falou para mim assim: pastor, é o seguinte, eu sou cozinheira, o senhor sabe, trabalho, tenho um buffet, trabalho só para gente chique aí, que o senhor sabe muito bem. Naquela época, isso aí em 2000 e... Não estou exagerando aqui, em 2012, se eu não me engano, 13, por aí. Naquela época ela ganhava 6 mil reais por mês, só cozinhando. 6 mil reais naquela época, pega o salário mínimo para ver quanto que era. Deve ser em torno de uns 400 e pouco, 500 reais, vamos colocar assim. Olha quantos salários ali ela ganhava por mês. Ela falou para mim assim: sou dizimista, vai escutando que você vai ouvir agora. Sou ofertante, e eu queria saber a causa do meu dinheiro não multiplicar na minha mão. E naquele dia eu falei com ela: irmã, não tem uma resposta para a senhora? Depois a gente pode conversar, vou orar a Deus, Deus vai me dar uma palavra para falar com a senhora. Tá bom. Voltou ela um tempo depois, falou comigo: e aí, já tem uma resposta? Eu falei: irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a rotina de trabalho da senhora? Ela falou: mas como assim? Conta para mim, desde o primeiro momento que a senhora chega até a hora de sair. Não, pastor, durante a semana eu trabalho no restaurante tal. Falou no restaurante, bem chique o restaurante. E eu chego lá, a nutricionista já deixou o cardápio, eu analiso de acordo com o que ela deixou ali e tal, o que tem, o que precisa comprar, já dou o dinheiro para o rapaz que faz a compra, se tiver faltando alguma coisa ele compra. E aí a gente vai, junto com as cozinheiras, eu vou acompanhando, a gente prepara. Colocamos lá na área para todo mundo comer. Se alguém quiser um prato diferente, eu fico ali esperando para fazer o prato. Mas aí o pessoal serve, a gente limpa. Eu falei: mas depois que acaba ali? Ah, pastor, sabe o que é? Eu junto os negócios ali e tal, e aquela coisa toda. Eu falei: o que a senhora faz com os perecíveis? Que vai se perder. Ah, eu vou embora, né? Levo para casa, né, pastor? Ué, vai se perder? Eu levo para casa, levo tempero também. Não, levo tempero também. Sua casa você compra arroz e feijão? Não, eu levo de lá também. Falei: a senhora está roubando. Ela: o quê? Seu patrão lhe deu? Ela: não. Então aí está o seu erro. Ela falou para mim: mas como é que eu vou fazer, pastor? Olha eu, pastor, mulher de requinte. Falei: mas é ladrona. Na época eu era um pouquinho mais direto que isso aqui. Você pergunta a minha mulher ali, que ela está ali. Era um pouquinho mais direto. Hoje Deus está me podando aí, me moldando aí, me colocando do jeito dele. Falei: que a senhora está lá, a senhora é ladrona. Ladrona. Ela saiu brava comigo dali.
Mas ela foi pensando, realmente, não foi eu que comprei. E ela contando depois, pastor, quando eu fechava o olho, eu vi o rosto do senhor. Me dava uma raiva. Vai escutando aqui, gente, vai escutando. Mas eu tinha que chegar e falar com ele. E para falar, pastor? Eu cheguei na sala e ele falou, pois não. Ela, não, é que queria falar com o senhor que a comida hoje está muito boa. E saiu, né? Aí ela voltou de novo. O que foi, fulana? Pode falar. Ó, patrão, é o seguinte. Eu queria falar com o senhor que eu fui lá na igreja. O pastor me chamou de ladrona. Mas por quê? O patrão, o pastor falou para mim que o que eu estou fazendo é errado. Aí ela contou que levava. Aí falou assim, e tá fazendo errado. Mas eu já sabia. Só não te mandei embora ainda porque eu preciso da senhora. Mas a partir de hoje, como a senhora contou, agradece lá ao pastor, fala com ele que ele fez certo. E está liberado, a partir de hoje você não precisa pedir mais para mim, nem levar escondido. Está liberado. A vida dela, ó. O que tinha na vida dela que impedia Deus de agir? Uma o quê? A folha não é sua. Até um xerox você tem que pedir. Chega amanhã, já leva um pacote de folha lá e deixa lá no lugar, viu? Você está fazendo errado, isso é mistura. Volto a dizer, aqui é a mensagem, não sei o que Deus está falando com você. Ó, amigo, deixa eu te dar um conselho. Você é casado, rapaz. Pornografia é mistura. Você está destruindo a sua vida. Você está doente, rapaz, você precisa de ajuda. Não é que você é machão demais, não, é que você está doente. Deus não criou machão. Você tem sua mulher, contentes com ela. Rapaz, sua mulher tem problema, leva ela no médico. Ué, não estou entendendo, isso é mistura, amigo. Você está acabando com a sua vida. A mesma coisa, irmã. Olha para mim aqui, não estou jogando piada para ninguém. Você sentou na frente de um programa de fofoca, você virou o quê? Isso é mistura. Eu não sou contra ninguém a ouvir música. Até porque, se eu estou junto com a minha mulher, eu não vou colocar ela segura na mão de Deus. Não, colocar uma música romântica não tem problema algum, nem pecado nisso. Eu não estou falando que você não pode ouvir. Mas creu, cachorra, isso é mistura. Ou, não precisa nem falar. Deus está te dando um livramento agora. Aquela música que você escutava com a ex. Toda vez que você escuta, você lembra. Para que você vai escutar isso? A ex já está com outro, rapaz. Você bobear está melhor do que você. Analisa, é mistura. Tudo, parece que é coisinha boba, mas não é, pessoal. Olha o que você vai ler agora, ó. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Primeira coisa, quando tem fome, quando há necessidade, se não vigiar, entra mistura. Começou a ter necessidade de algo, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de qualquer coisa, necessidade de amor dentro de casa, de carinho, de respeito, toma muito cuidado. Ai, pastor, só bravona assim, meu marido gosta de mim, não, ele te tolera, que ele é de Deus, rapaz. Fosse olhar à vontade, ele já tinha te largado há muito tempo. Analisa, começou a ter necessidade de algo, cuidado, porque aí entra a mistura. Começou a haver necessidade de algo, cuidado, porque aí entra a mistura. Você lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? 40 dias sem comer. Ele queria o que, Jesus? O que o diabo ofereceu primeiro para ele? O quê? Comida. É em cima da necessidade que pode haver mistura. Você fala assim, vou comprar minha casa, custe o que custar. Nunca fala isso. O diabo vai trazer uma facilidade. Ah, cheguei na empresa, está desabafando com você, rapaz, minha mulher está difícil demais. A minha mulher, o cara vai te chamar para um boteco. Vai te apresentar outra. A Bíblia diz, nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E aí olha o que vai acontecer, ó. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, ao fogo, e faz um caldo de quê, igreja? Olha a ideia, a palavra ervas, para os filhos dos... Atenção agora. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, que não é erva, é um outro tipo de plantação. E colheu dela a sua capa, cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não o que, igreja? Aquele rapaz colocou na panela um veneno, que é a mesma coisa que uma
Sua panela é a sua vida. Esse tempo demais no telefone é uma mistura. A sua panela é a sua vida. Esse negócio de não conversar com o outro porque o cara vota em A e você vota em B, você pode ser homem de Deus o tanto que for, mas Deus não te faz juiz de ninguém, de julgar os outros. De olhar para um candidato e falar assim, quero que esse camarada morra. Você é Deus? E olha para mim, não se assusta não. Você vê pastor em cima do altar falando que esse tipo de pessoa é do demônio. Quem ele é para poder falar isso? Missionário prega que quando você aponta um dedo para alguém, você apontou quantos para você primeiro? 3. A não ser que seu dedo é torto assim. Olha para mim. Deus quer salvar tanto da direita quanto do quê? Da esquerda, amigo. Você tem que entender isso. Não estou aqui fazendo discurso político, não. Pelo amor de Deus, entenda o pastor aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a sua panela é a sua vida. Quando você fala com um discurso de ódio desse jeito, primeiro a ser envenenado é você. Qual é o veneno ou a mistura que você tem levado para dentro da sua panela? Estou aqui como mensageiro de Deus. Que Deus falar com você é o que Ele quer que você ouça. Sua panela, seu casamento é uma panela. Qual que é a mistura que você tem levado? Você lembra que eu falei do Batman? Quem não lembra, eu vou contar. De novo. E virado para cá. Não, vou falar. Estava em São Paulo e um rapaz casado, tinha pouco tempo, veio falar comigo assim, pastor, minha mulher está aqui, ela nem sabe que eu queria falar com você, mas vou pedir um conselho. Conversa com essa mulher aí, pastor. Vou separar dela. Ela assustou. Como assim? Mas por que você vai separar de mim? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, não aguento mais vestir de Batman. Ela ficou toda sem graça. Irmão, diante de Deus, não tem uma vez que eu não vejo o desenho do Batman, porque eu não lembro do rosto dele. Eu falei comigo assim, pastor, vesti de Batman, chego na sala, meu filho está vendo qual desenho. Para que isso, gente? Para que? Pastor, não estou falando para a senhora dormir com a camisa do político, não, irmã. Pelo amor de Deus. Olha para mim. Mas isso aí, eu perguntei para ela, você aprendeu onde? Você viu isso onde? Que às vezes a gente fala que é só o homem que é viciado em pornografia, a mulher também, tem mulher também, irmão. Mistura. Um exemplo, família é uma panela. Qual é a mistura que você tem levado aí para aí? Quando você chega perto do seu filho e fala mal do seu marido, a senhora acha que a senhora está ajudando o seu marido? A senhora está colocando seu filho contra ele. Quando, amigo, você chega ali e, de uma certa maneira, fala com seu filho, o problema conjugal que você está tendo com a sua mulher, você só está piorando. Se ela for menina, ela vai ficar contra o marido. Que ela vai sempre tender para o lado da mãe. E não está errado. Agora, se ele for menino, ele vai querer ser cachorrão igual o pai. Até para discutir, pai, mãe, por que você não tem a sabedoria? Discuta em outro lugar. Ah, mas é bebê. Ah, é? Olha para mim. Vou falar e sinto de falar e não estou nem aí também, pronto. Amigo, amiga, para quê que você vai ter um momento conjugal com a criança no quarto? Não, eu estou falando e Deus sabe para quem está ouvindo aí. Pastor, o senhor é doido? Sei lá, deixa para lá. Lá nos Estados Unidos você sabia que é obrigatório toda casa ter o quarto da criança separado? Estava tendo muito caso de violência sexual com criança e um dos motivos era este. Não, pastor, então como é que eu vou fazer? Lá em casa mora todo mundo no mesmo quarto? Sei lá. Se vira. Eu não sei, eu vou ficar eu não sou pastor, não sou outra coisa, não é? Eu vou saber, deixa você, se vira para lá, irmão. Mas olha para mim, mistura. Gente, tudo que o pastor está falando, analisa. Amizade, o que você fica vendo no telefone, tudo. Você vai ganhar o que com isso aí? É mistura. Analisa. E aí, assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte onde, igreja?
A mistura só leva a pessoa a ter o que? A morte. Não puderam comer. Versículo seguinte. Porém ele disse, trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum onde? Ele pediu para colocar o que na panela? Farinha de trigo ou de mandioca? Não, de mandioca foi inventado depois. Mandioca é aqui, filha. De trigo. A farinha de trigo é o elemento principal para o que a gente come de manhã. Nós sabemos que na Bíblia, quem é o pão vivo que desceu do céu? Então, para tirar aquele veneno, para tirar aquela mistura, somente Jesus tirou. Somente Ele. Sua vida está envenenada. E você não está percebendo. Amizade. Olha para mim, amigo, deixa eu te dar um conselho. Para que você vai ficar cumprimentando mulher com beijo no rosto. Se a mulher está tentada por você, rapaz, você está não percebendo isso não? Não, pastor. O que tem uma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver com a sua vida. Mas se você chegasse aqui toda irmã, duvido que você ia frequentar aqui. Você ia falar que eu era sem vergonha. E ou não? Teve um dia que uma irmã veio... Vem aqui, cadê o bobagem? Sobe aqui. Minha mão. Vem para dar um beijo no rosto. Você não sabe se a mulher está sendo tentada, rapaz? Ou o homem está sendo tentado? Deixa para lá. Filipenses 4:8. Já falei, se quiser tomar chicotada, senta aqui de domingo. A igreja da graça, essa prega cura, essa libertação. Manda ele vir aqui no domingo, que a cacunda dele vai sair mais mole que a barriga. Vem mesmo, vem. Como diz minha mãe, vai entrando, vai. Ô meu amigão, ou vai ou racha. Como diz a minha mãe, não tem como, cara. Isso é a Bíblia, isso é o Evangelho, pessoal. Tira a mistura. Para que esse negócio de ficar mandando boa noite para mulher casada. O marido dela vai colocar o cano do bico do anu na sua testa assim, rapaz. Mulher casada tem cheiro de sangue. Como diz mulher de amigo meu, né? É homem. Ai, fora, rapaz. Tem que tomar cuidado, cara. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é o que, igreja? Tudo que é verdadeiro. Tudo que é o que? Tem muito por aí afora, o tal do pagar o quebra. Né? Quando é verdadeiro, eu deixo para lá, que eu já falei no início. Honesto. Você não precisa pagar ninguém para você poder obter o que você quer, irmão. Ah, pastor, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Já falei com a minha mulher. Não vai pagar quebra coisa nenhuma. E ela já falou para mim que não. Ah, pastor, mas o que tem? Você está andando com um negócio amaldiçoado no seu bolso. Só isso. Que não foi honesto. Mas o que tem, pastor? O que tem, pastor? O que tem? O que tem? A Bíblia está escrita aqui, 66 livros. Procura o que tem, ou nada a ver, não dá nada. São todas palavras inventadas pelo Satanás. Não tem nada disso aqui. Vai dizer que o senhor nunca fez? Pesquisa meu CPF aí, ué. Eu, hein? Tudo que é honesto, tudo que é o que, igreja? Justo, aquele negócio de você não honrar quem precisa ser honrado. Você está vendo a pessoa se esforçando e você não dá para a pessoa o que é justo. Eu sempre falo com os meus obreiros aqui, pode trabalhar bastante, os auxiliares, mas honrá-los eu vou. O Bento estava aqui com a gente um tempo atrás, ajudou a gente aí bastante. Olha a bênção que o Bento hoje tem. Uma igreja abençoada. Tem que ser justo. Agora, se não fizer por onde também, com todo respeito, né? Eu vou dar o que merece. Tem que ser justo, amigo. Tem que ser justo, amiga. Justo. Deixa para lá. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de bom é o quê? Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso o quê? A contaminação, a mistura vem por tudo isso. Agora eu vou para a última parte. Num texto muito conhecido, mas com a revelação muito nova. Lucas capítulo 5. Tira essa mistura aí, amigão. Você traiu a sua mulher, você não pediu perdão. Pastor, minha mulher não vai me perdoar. Ah, é? Não vai te perdoar? O que você prefere? Que ela não te perdoe ou que Deus não te perdoe? É isso aí. Você conta para ela hoje. Já chega lá, marca um café só vocês dois, sai de perto do menino que você vai te arrebentar longe de todo mundo. Aceita, amigo. Aceita. Amigão, agora é a hora de você reconquistar a sua mulher. Pastor, mas sabe o que é? Eu e minha mulher, nós já estamos separados. E eu traí a minha mulher.
Mas peraí, você traiu antes? Não, traí antes, pastor, quando a gente estava junto. Então você deve para ela perdão. Se vira, arruma um jeito de conversar com ela e peça perdão para ela. Isso é uma mistura, isso vai te levar para o inferno. E conta toda a verdade, tá, pessoal? Não conta detalhe para não machucar a pessoa. Mas a verdade tem que contar. Ó, te traí um exemplo. 5 vezes, a mulher fala, sério? Não, foi 8. Tem que contar tudo. Conta tudo. E não é só o irmão, não, que às vezes é a irmã também. Foi tentada lá no serviço, deu um beijinho na boca do cara. Beijo também é traição. Mensagem é traição, viu? Conta, tira essa mistura daí hoje. Mas tira urgente. Nada entra na minha cabeça, meu irmão, diferente do que eu vou lhe falar. O casal se separou, olha para mim. Não estou falando que é traição, mas mistura tem para eles separarem. Tem, alguma coisa tem. Você está perto de divorciar e recupera rápido. Ah, pastor, mas sabe o que é? Não vou ficar entrando na questão de mérito de casamento aqui, irmão, porque é complicado. Mas se dá tempo de recuperar, recupere. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Atenção agora. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, atenção, estavam o que, igreja? Lavando as... Peraí. Naquele local, era um local de pesca. Vários barcos ali existiam. Vários barcos. Mas Jesus, ele observou quantos barcos? Quantos barcos ele observou, gente? 2. Mas eram os barcos que justamente estavam lavando o quê? Lavar a rede. Para lavar a rede, eles lavam a rede para tirar o que da rede? A sujeira. Que nós hoje estamos lendo como o quê? Tem várias pessoas na igreja. Muita gente. Mas Jesus só observa aquelas que estão querendo se limpar. Você está entendendo aqui? Sim. Tem um monte de gente na igreja que vem, que louva, que fala em línguas. Aliás, toma cuidado que até o demônio fala em línguas. Uma vez uma irmã começou assim, o pastor fazendo culto do Espírito Santo, falando em línguas assim, mas não era aquele, é um som que incomodava. Só que o pastor olhou para a irmã e sabia que a irmã estava cheia de negócio errado e na vida toda lascada, errada mesmo. E ele passou para o auxiliar e falou, continua buscando aí. Quando ele pôs a mão na cabeça, era um demônio. Mas Jesus só observa, Jesus não observa aquele que está falando em línguas, que está aqui cantando mais bonito. Não, Jesus ele observa aquele que está lavando o quê? Está tirando da sua vida o quê? Mistura. E aí agora é que é a nossa mensagem. Por isso que eu falei que é uma revelação bem nova. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a quem, igreja? Jesus entrou num daqueles barcos que estava retirando da vida deles o quê? Da rede deles o quê? A mistura. Versículo seguinte. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para o quê? Pescar. Versículo seguinte. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei o quê? E olha que coisa linda agora, igreja, ó. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de... E rompia-se-lhes o quê? Peraí, pastor, me explica aqui. 2 lavavam as redes, tiravam a mistura, mas só um pescou. Ah, é? Olha o versículo seguinte. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro o quê, igreja? Barco, que estava também lavando a rede, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam o quê, igreja? Vamos lá que eu já vou terminar. Jesus observa somente os barcos que estavam lavando as redes. Será que hoje Jesus vai te observar? Você já está com a disposição de lavar a rede aí. Você pode estar sendo bombardeado. Não guarde mágoa no seu coração contra aquela pessoa. Observa. Eu estava lendo sobre isso. Um dos motivos dos pescadores lavarem as redes é que se eles guardam a rede sem lavar, aquele cheiro de água, de alga, de até peixe, faz rato aparecer e roer a rede. Rato é praga, né? Por que a vida da pessoa está cheia de pragas? É porque a rede dela está suja. Ela vem na igreja e não limpa a rede.
Ela acha que quando ela estiver lá, ó, presta atenção, tá lá assinando UTI, ó. Pip, pip. A esposa tá lá, ela vai falar assim: ó, querida, eu te traí, me perdoa. Pip. Tanto de infarto que tá dando por aí afora, não dá tempo de você falar nem ai. Quanto mais Jesus me perdoa. Seu barco hoje está sendo observado por Jesus? Jesus, o Pedro, ou o que for, eles usaram o que para lavar a rede? Qual que é o elemento principal para lavar a rede? Não precisa abrir, mas eu falo. João 7,37, Jesus diz que ele é a água para lavar a rede, para tirar a mistura somente quem, igreja? Aliás, Jesus hoje está limpando, lavando a sua rede, tirando toda a mistura da tua vida. Mas para quê, pastor? Agora é a nossa mensagem. De todos os barcos, quais os únicos barcos que foram cheios de peixes? Aqueles que continuaram com a rede suja ou aqueles que lavaram a rede? Olha para mim, então se prepara, porque numa multidão que existe por aí afora, o seu barco é o escolhido para poder ser cheio de peixes de bênção em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, você tem que lavar o quê? Aplauda Jesus bem forte, é isso.